Eu sou a Jennifer. Eu sou a Érica. Nós somos do Vivência Universitária. E nesse vídeo vamos falar o método secreto para você tirar nota 10 em qualquer trabalho acadêmico, parte 3. Bom, essa é a parte 3, né? Então a gente já falou dos outros dois pilares que são a base do método Vivência Universitária. E quais são esses pilares? É o pilar da pesquisa, o pilar da organização e agora vamos falar do pilar da comunicação, né? E o que se refere a isso? Você fez a sua pesquisa bibliográfica, organizou todos os trabalhos que você encontrou ao longo dessa pesquisa, organizou as ideias, agora você precisa escrever de forma convincente ou apresentar o seu trabalho de forma que as pessoas que vão estar lá para te avaliar entendam, compreendam o que você fez e apreciem, né? Fala, nossa, você realmente fez um bom trabalho. Exatamente. Então, esse pilar da comunicação, ele vai ser fundamental para o seu dia a dia. Ele vai ser importante para você escrever, ele vai ser importante para a apresentação oral do próprio TCC, ele vai ser fundamental no seu relacionamento de networking ali com as outras pessoas. Você precisa se comunicar, você vai precisar falar, você vai precisar sair da sua zona de conforto, se for ali ficar mais quietinho, para poder ir atrás da informação. Então é fundamental que você vá praticando, que você vá desenvolvendo isso. E em relação à comunicação oral, você vai ter um momento do seu TCC, principalmente, que você vai ter que falar. E muitas pessoas têm dificuldade de falar, né? Falar em público. Dizem alguns estudos que falar em público é o maior medo do ser humano, superando até mesmo o medo da morte. Nossa. De algumas pessoas, exatamente. Então, ok ter esse medo, mas o que não pode deixar é o medo de paralisar, né? E aí você pode aproveitar esse período de graduação, esse período dentro da faculdade, para fazer as apresentações. Então, vai ter um seminário. Quem vai falar? Eu vou falar. Eu vou falar. Porque eu quero treinar a minha questão da apresentação oral, né? Sim, não percam essas oportunidades de se desenvolver num ambiente seguro, né? Que é durante a sua graduação. E se você está gostando aí desse nosso conteúdo, deixe o seu curtir, deixe o seu joinha. Lembre-se de se inscrever no canal e ativar os sininhos. E também, né, compartilhe essas dicas com outros dos seus colegas também. É sempre bom. E aproveitando que a gente está falando dessa questão de comunicação, deixa aqui nos comentários qual que é a dica de comunicação que você tem. Pode ser para apresentação oral, pode ser para a parte escrita do seu trabalho, para que a gente possa entender e ver as maiores dúvidas, né? Ou mesmo ideias que vão surgindo nesse quesito da comunicação. Bom, para uma comunicação eficiente, ela precisa ter um começo, um meio e um fim, né? O que isso quer dizer em termos técnicos? Que você precisa ter uma introdução, o desenvolvimento e uma conclusão das ideias. Porque isso vai facilitar para a pessoa que está lendo ou assistindo a sua apresentação entender a lógica que está por trás da sua apresentação de ideias, né? Tem uma linha de raciocínio ali para seguir, né? E isso, tem uma Legal. linha de raciocínio para seguir. Você não começa falando de uma coisa e começa a falar de outra sem fazer a conexão lógica entre elas, né? Você está apresentando o tema de uma forma que fique fácil a compreensão. Legal, isso é muito importante, tanto para apresentação oral quanto para a parte escrita de um trabalho, né? E a gente foca aqui no TCC, mas para qualquer trabalho. Por exemplo, na apresentação oral. Quando você tá ali mostrando seus slides, falando seus slides, você tem que seguir essa linha de raciocínio. Você não pode sair de um slide da metodologia e de repente falar dos resultados sem nenhuma conexão. Eu apliquei a metodologia X e vou falar dos resultados da metodologia Y, né? Então eu preciso criar esse caminhar junto comigo nessa trilha para que o leitor ou ouvinte também consiga entender o que eu tô falando, né? E toda comunicação ela tem um objetivo, né? Então, um trabalho acadêmico ele pode ter o objetivo de mostrar que você tem conhecimento daquele assunto. Já o outro pode ser a proposta pode ser diferente, pode ser uma proposta educativa. Então, vai ter um outro objetivo. E o que muda? A linguagem, né? Dependendo do objetivo, você vai utilizar palavras, estrutura gramatical diferente. Se você tem que mostrar conhecimento, você tem que usar termos técnicos, uma apresentação das ideias mais formal. Se você vai fazer um trabalho educativo, né,
você tá falando com um público leigo. Então você não pode usar um jargão técnico, muito técnico, senão as pessoas não vão entender, não vai cumprir o objetivo, né? Isso, e além dos termos técnicos, né? A partir do momento que você determinou qual o objetivo ali, que está relacionado com o público e tudo mais, você vai saber o quanto você deve se aprofundar ou não naquele assunto. Não adianta você ir dar uma palestra, sei lá, na comunidade ali onde você mora e falar de termos muito específicos, usar nomes científicos que talvez não vá, né, modificar o entendimento do assunto. Então você vai acabar adaptando o seu conteúdo para aquele público e isso faz parte do objetivo que você quer atingir, que é o entendimento sobre aquilo que você está falando. Por outro lado, se você estiver fazendo essa apresentação para uma banca de TCC, uma banca de mestrado, né, aí vai subindo, uma banca de doutorado, o seu nível de detalhamento tem que ser muito mais rico, o nome técnico tem que ser falado, então isso se reflete também no público que você está escolhendo. E ter o objetivo bem definido vai te direcionar em todas essas tomadas de decisões, né? É verdade. Então, é fundamental que você tenha claro o objetivo daquele trabalho acadêmico e saiba também quem é o público-alvo. Para quem aquele trabalho acadêmico, quem vai ser atingido com aquele trabalho acadêmico? Quem vai ler Isso. ou vai escutar a sua apresentação? E a gente tem um outro vídeo que fala justamente pra gente saber tudo sobre a apresentação oral, né? Essa comunicação oral, que é o que as pessoas cientificamente tem até alguns trabalhos que falam que o maior medo do ser humano, né, para algumas pessoas, é justamente o falar em público, um medo maior até do que da morte. Então é legal você assistir esse vídeo, eu vou deixar o card aqui em cima para vocês completarem essas ideias que a gente está falando aqui, mas conhecer o seu público novamente vai te direcionar a tomar as decisões dentro do seu trabalho nessa questão de comunicação. De novo o que a gente estava falando. Quem é seu público? Ele vai precisar dos termos técnicos? Ele vai precisar daquela informação? Ele vai entender aqueles termos? Ou toda vez que eu falar uma nomenclatura eu vou ter que dar a definição? Se o meu público, se eu preciso aprofundar mais no conteúdo ou se eu posso ser um pouquinho mais rasa, né, nas informações, porque é o que realmente eles vão absorver, se eu posso usar palavras em inglês, se eu tenho que trazer todas as definições em português. Então tudo isso vai me conectar com aquele público. Inclusive, uma coisa interessante, até os exemplos que eu dou dentro de um trabalho pode ou não me conectar. Imagina que você está dando uma palestra sobre o seu trabalho para advogados e você começa a usar termos que são utilizados dentro da biologia. Vou puxar a sardinha pro nosso lado. Esses advogados não vão entender muito das coisas que você está falando. Então você vai ter que se adaptar aos exemplos daquele grupo de população ali, de público que tá te vendo falar, né? Sim, isso é verdade. E uma coisa que é importante para você escrever ou apresentar bem é você ter domínio do assunto. Isso volta lá no nosso primeiro pilar, que é da pesquisa bibliográfica. Né? Não tem como você escrever ou falar de algo que você não sabe, né? Você não vai conseguir, você vai se sentir inseguro para passar aquela informação. Você, quando for apresentar, você vai titubear, ou quando você escrever, você pode interpretar ela de forma errada. Então, por isso que é importante você fazer a sua pesquisa bibliográfica, depois organizar todas as suas leituras e, por fim, utilizar toda essa bagagem que você obteve aí anteriormente para organizar as ideias e escrever de forma coerente e lógica. Exato. E na questão da apresentação oral, né, esse dominar o assunto é você ter a bagagem da pesquisa bibliográfica que a Jennifer está falando e treinar a sua apresentação. Você pode saber o conceito, você pode saber o conteúdo. Se você montar a apresentação na parte da manhã e tentar apresentar ela à tarde ou à noite, sem treinar, sem nada, você vai trocar as palavras ali, você não vai conseguir fazer aquela comunicação tão eficiente como ela seria se você tivesse treinado. Porque a hora que você treina, você vai começar a ver palavras para conectar um slide ao outro. Então, a hora que eu faço a transição, por exemplo, de um objetivo para metodologia, que palavra que eu vou usar para isso? Eu vou parar e vou falar assim, agora é metodologia. Então, eu vou quebrando, né, aquela cadência que estava a apresentação. Então, quando eu treino, eu consigo usar palavras, consigo imaginar e pensar com calma palavras que podem ir conectando, costurando a minha apresentação. Por isso que é importante você dominar o assunto, treinar o assunto, treinar a sua apresentação, né? Exatamente. E se você gostou aí dessas nossas dicas, quer saber mais sobre o nosso método, assiste aí os nossos outros vídeos, tá cheinho aí de conteúdo no nosso canal.
né? Lembre-se de deixar o seu curtir, se inscrever no canal e ativar os sininhos para receber nossas novas postagens. E essas postagens, elas chegam toda quarta-feira às 20 horas. Isso aí. E compartilha com seus amigos. Não deixa a informação só pra você. Não retém informação. Vamos espalhar o conteúdo bom aí, viu? Até a próxima.